estamos aqui, desde o início desse congresso, em uma parábola. E eu pensando antes, né, quando eu comecei a fazer esses slides, eu pensei, gente, quantas parábolas vai dar para poder falar? Eu acho que eu tenho que pegar pelo menos umas 3, né? Mas você vê que uma parábola é uma vastidão imensa, né? Então, assim, hoje nós vamos entrar em questões, vamos ver se dá para apresentar o slide. Vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar, e hoje a gente vai falar da semente que caiu em boa terra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos a Ti, Pai, porque durante a manhã o Senhor nos acordou, o Senhor nos deu mais um privilégio de estarmos com vida, Pai, com saúde. E queremos, ó Deus, em forma de gratidão, Senhor, clamar pelo batismo do Espírito Santo nessa manhã, Pai. Clamamos ao Senhor, Pai, que pelo Seu poder e pela Sua virtude, nós recebamos, ó Pai, agora o sangue de Jesus, Senhor, em nossas vestes para nos lavar, para nos purificar de toda a imundícia da carne. E clamamos, ó Pai, um novo coração, um coração puro, Pai, e uma mente completamente renovada pelo Espírito Santo, de forma que nossa mente, Pai, seja um reflexo da mente de Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, e que o Espírito Santo nos ensine a Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos então ler a semente que caiu em boa terra. Bom, vamos entender então esse livro, né? Não tem como a gente ler ele e não ficar rabiscando, escrevendo coisas. Então veja só, nós vamos falar sobre a semente que caiu em boa terra. Todos já gravaram qual é o capítulo que tem essa parábola? Qual é o capítulo? Isso. Então vamos ler juntos aí Mateus capítulo 13, e nós vamos falar da parábola que representa todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos ontem no verso 7 que outra parte, né, outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Agora o verso 8 diz assim: e outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, queridos, veja que Jesus agora vai falar de um povo que a palavra entra e frutifica. Mas veja que para uns frutifica a 100, para outros frutifica a 60 e para outros frutifica a 30. O que significa isso, né? Quem são esses que caiu em boa terra? Veja, ela diz o seguinte: a palavra de Deus colide muitas vezes com os traços de caráter herdados e cultivados do homem e com seus hábitos de vida. Mas o ouvinte comparado à boa terra, recebendo a palavra, aceita todas as suas condições e exigências. Seus hábitos, costumes e práticas são submetidos à palavra de Deus. A seus olhos, os preceitos de homens mortais e falíveis reduzem-se à insignificância quando comparados com a palavra do Deus infinito. De todo o coração e com um propósito não dividido, anela a vida eterna, e à custa de perdas, perseguição ou mesmo morte, obedecerá à verdade. Então, queridos, vejam, mesmo à custa de perdas, de perseguição ou mesmo morte, essa pessoa obedecerá à verdade. Então, isso aqui é um princípio muito importante. Então, lealdade à verdade que está aprendendo. Só que tem um detalhe aqui. Eu vou ler aqui, não sei se eu coloquei esse texto aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Então, eu vou voltar aqui que eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Olha o que o Espírito de Profecia fala aqui na página 59. Queridos, prestem bastante atenção que eu vou ler aqui. E aqui está uma coisa muito direta sobre quem são os ouvintes da boa terra. Olha só que coisa. Ela diz assim, ó: o semeador não há de experimentar sempre desenganos. Da semente que caiu em boa terra, o Salvador disse: esse é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e outro 60, e outro 30. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra,
a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Peraí, como assim receber a palavra num coração honesto e bom? O Espírito de Profecia vai explicar o que significa esse coração honesto e bom. Ela diz: esse coração, o coração honesto e bom do qual fala a parábola, não é um coração sem pecado, pois o evangelho deve ser pregado aos perdidos. Olha que interessante, queridos. Veja, se eu estou saindo para semear a mensagem da verdade, é possível eu encontrar, quando eu for pregar, alguém que tem um coração honesto e bom? No sentido que não tem pecado? Não, senão não precisaria nem da mensagem, é ou não é? Então, o coração honesto e bom que Jesus se refere, qual é o tipo de coração honesto e bom? Olha o que Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Quem se rende à convicção do Espírito Santo é o que tem coração honesto. Ok? Então, o coração honesto, de acordo com Jesus, é aquele que se rende à convicção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala, olha, é isso, isso e isso, você tem vivido assim. A pessoa se rende à convicção. Vocês entendem isso, queridos? Por exemplo, quantos de nós, muitas vezes, ouvimos uma mensagem, a gente vê que aquilo é verdade, a gente vê que a gente precisa mudar, o Espírito ilumina a nossa mente, mas muitas vezes a gente não se rende à convicção. Então, nosso coração, nesse sentido, não é honesto. Ela vai falar sobre isso aqui. A gente ouve, a gente muitas vezes é tocado, mas a gente não se dobra diante do Espírito Santo. E isso é um coração desonesto. Então, uma pessoa que não tem um coração que se rende à convicção do Espírito, Senhor, eu já entendi que o que o Senhor mostrou isso para mim está errado. Então, eu vou mudar, mas eu não tenho força, mas eu vou me render completamente ao Senhor, e eu sei que o Senhor vai tirar isso de mim. Isso é um coração honesto. Então, ela continua dizendo: reconhece sua culpa e sente-se necessitado da misericórdia e do amor de Deus. Tem desejo sincero de conhecer a verdade para obedecer-lhe. O bom coração é um coração crente, que deposita fé na palavra de Deus. É impossível receber a palavra sem fé. Então, um coração honesto é que se rende à operação do Espírito Santo, o Espírito convence e diz: é isso mesmo, Senhor, por favor. E ele agora vai buscar que ele entendeu que é só a palavra de Deus que consegue mudar. Aí eu vou voltar um pouquinho aqui, que eu vou ler com vocês aqui um trecho na página 38. Que esse trecho, queridos, eu li, reli, meditei, fiquei nele, eu fiquei vários momentos pensando só nele. Página 38, segundo parágrafo. Quando ela fala que um coração bom é aquele que tem fé na palavra, ela agora vai dizer aqui a essência do poder da palavra de Deus. Olha o que ela diz na página 38, ela diz assim, ó: a palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si mesma um princípio germinativo. Nela está contida a vida da planta. Do mesmo modo, a vida na palavra de Deus. Vamos parar para pensar. Quando você olha para uma semente, imagine uma semente de uma árvore, um cedro. Imagine uma semente de uma árvore bem alta. Você percebe que quando você está com ela na mão, você está olhando para algo ali que no futuro vai ser uma tora de árvore gigantesca. Aí você está com ela cabe na palma da sua mão. Mas ela contém em si, ali dentro, tem todo o princípio de vida de uma árvore que vai se tornar aquele tamanho gigantesco que a gente vai ver se a gente fosse ver daqui a 30, 40 anos. Mas está tudo ali naquele negocinho pequititico. E ela diz, da mesma forma, é assim a palavra de Deus. A palavra de Deus muitas vezes é uma frase. Haja. Só isso. Mas o que é que está contido nisso? Exato, ela vai continuar dizendo. Cristo diz, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aí ela diz agora, ó, olha essa parte, gente. Em cada mandamento, cada promessa da palavra de Deus está o poder, sim, a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Então, queridos, vamos parar para entender o que é que estamos lendo aqui. Vou repetir. Em cada mandamento, não matarás, não adulterarás,
em cada promessa da palavra de Deus, o pecado não terá domínio sobre vós, está o poder, sim, a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Então, pare para pensar o seguinte, nós estamos estudando aqui nesse congresso também, o pastor Espino está falando sobre o novo concerto. Se você parar para analisar, quando Deus desceu no Sinai, olha só que coisa surreal, queridos. Analisando agora com esse entendimento, pergunta: quem é o mediador da nova aliança? Quem é? Jesus. Quem era o mediador do Sinai? Todos têm certeza? Quem era? Quem era o mediador do Sinai? Moisés estava no diário entre o povo e Deus. Quem era o mediador do Sinai? Você tem que falar com toda certeza. Era Jesus ou era Moisés? Metade acha que é Moisés, metade acha que é Jesus. Quem é que... Vamos lá, é porque o assunto não vai ser esse, a gente só está aqui para poder entender esse ponto. Para a gente compreender isso, queridos, vamos ver aqui, ó. Jesus só passa a ser entre um diário da raça humana da proposta do modo de Deus. Olha o que o pastor Espino falou ontem. É porque é importante a gente estabelecer esse entendimento, que às vezes a gente não faz algumas conexões na nossa mente. Veja só, vamos abrir rapidamente, porque você precisa compreender essa questão da boa semente para que ela entre e você compreendendo como é que ela faz para frutificar em você. Veja Gálatas 3 e você vai perceber uma coisa que muitas vezes passa correndo aos nossos olhos e a gente não consegue fazer a conexão. Vamos ver aqui Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 19. Veja só. Olha a pergunta. Todos acharam? Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Agora olha o verso 20. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. O que significa isso, queridos? Aqui está tratando de um mediador, que não é mediador de um lado só, é um mediador que, com um braço, ele toca o trono de Deus, e com o outro ele toca na humanidade. Então o mediador não é Moisés. A lei foi entregue, se você pode ler isso em Patriarcas e Profetas, quem estava em pé no Monte Sinai para entregar a lei era quem? Cristo. Então, se você parar para perceber isso, no Sinai, qual era o desejo de Deus de estabelecer que aliança com o povo ali no Sinai? A aliança eterna. O novo pacto. Então Moisés foi chamado para ser ministro de uma nova ou de uma velha aliança? De uma nova aliança. Moisés foi chamado para ser ministro de uma nova aliança. O que acabou acontecendo foi a incredulidade do povo que acabou tendo ali o que a gente conhece hoje como Antigo Pacto. Mas Deus nunca tensionou entregar, como foi dito ontem, Deus nunca tensionou entregar ministério de morte para ninguém. Porque se você agora está percebendo que em cada mandamento está o poder e a vida de Deus, em Êxodo 20, quando Cristo se põe diante do Sinai e Cristo diz, não terás outros deuses diante de mim. Cristo está ministrando o que ali quando ele fala isso? Vida. E a vida está vindo de onde? Dele mesmo. Você entende o que o Espírito está dizendo? Em cada mandamento, em cada promessa está o poder e a vida de Deus para que o mandamento seja cumprido e a promessa realizada. Então, quando Jesus está falando o mandamento, ele está outorgando vida. Vocês estão percebendo isso? Sim. Então, é isso que acontece
Quando você então recebe, é assim que você precisa receber a palavra, como sendo diretamente para você, e você está recebendo a vida de Deus, através da palavra que está sendo pronunciada pelo próprio Deus. Por isso que Jesus diz, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Quando eu falo, há vida. Por isso que foi dito ontem, Ezequiel, fala, filho do homem, profetize vida. Entende, queridos? Então, olha só. E ela continua dizendo assim, ó. Aquele que pela fé, olha essa frase final do parágrafo. Aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Meu Deus, perfeição de caráter, como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que se recebe? Eu tenho que alcançar um caráter como Cristo alcançou. O que está escrito aqui? Recebe caráter. Percebe, queridos? Aquele que pela fé aceita. Por isso que em Apocalipse capítulo 12, quando fala dos vencedores, diz assim, ó, eles o venceram. Pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro. E qual foi a outra coisa que fez eles vencerem? A palavra do seu testemunho. Qual é a palavra do testemunho, queridos? A Bíblia. É a palavra que gera vida. Foi por causa disso que eles venceram. Porque eles viviam perfeitamente de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é vida. Então eles receberam, por isso que Jesus diz, aconselho-te que de mim compres. Ele não disse, aconselho-te que fabriques uma veste parecida com a minha. Aconselho-te que pegues a minha veste, leve lá numa pessoa, peça para costurar uma igual à minha. Ele disse, não, receba de mim. E aquele que pela fé recebe a palavra, recebe, queridos, duas coisas, a vida e o caráter de Deus. E aí, olha só o que ela continua dizendo. Cada semente produz fruto segundo a sua espécie. Se você planta manga, você vai colher? Manga. Se você planta maçã, você vai colher? Maçã. Se você planta a palavra no coração, você colhe o caráter de Deus. Lançai a semente sob condições adequadas, desenvolverá sua própria vida na planta. Recebei na alma pela fé a incorruptível semente da palavra, e ela, a palavra, produzirá caráter e vida, à semelhança do caráter e vida de Deus. Está claro isso, queridos? Se você receber a palavra em seu coração, ela vai fazer uma nova vida e um novo caráter. Então, lembra que eu perguntei a vocês, eu falei assim, se chegasse hoje uma criancinha e falasse assim, como que eu posso nascer de novo? Vamos ler a resposta em 2 Pedro. Eu quero nascer de novo agora de manhã, você está aí sentado, você quer uma nova vida agora, o que você precisa fazer? Vamos ler aqui 2 Pedro. 2 Pedro 1, diz assim, verso 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais, olha só, Ele nos tem dado, o que Ele tem dado para a gente, queridos? Pronto, então vamos devagar. O que é que Deus nos deu? Grandíssimas e preciosas promessas. Nós lemos em Parábola de Jesus que quando Ele dá uma promessa, em cada promessa está o poder e a vida de Deus, sim ou não? Amém. Pronto, agora continue. Para que por elas quem? Pelas promessas, o que vai acontecer através das promessas? Fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então esse é o primeiro texto, nós vamos ler 2. Então o que é que faz você ser participante da natureza divina? As promessas. Olhe para Abraão. O que Deus fez com Abraão? Está vendo ali, Abraão? Uma coisa que não tinha aparentemente nada a ver. Olhe para as estrelas. Está vendo ali?
Tô. Assim vai ser sua descendência. Amém, Senhor. Abraão, você é justo. Glórias a Deus. Que? Com uma promessa foi suficiente, queridos. E Abraão recebeu o caráter de Deus. Vocês entendem isso, queridos? Então, é através das promessas que você vai recebendo e sendo participante da natureza divina. Agora tem mais textos. Tem outro texto que a gente precisa ver, que aqui ele vai dizer de forma mais direta ainda como ser nascido de novo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ler aqui, ó. Agora vamos voltar um pouquinho para a gente ver aqui o verso. Agora 1 Pedro. Segura um pouquinho aí, 1 Pedro. Antes da gente ler aqui, eu quero ler uma coisa aqui, que vai ser importante. Segura aí em Pedro. Eu quero continuar aqui, só para a gente ver aqui, ó. Agora que a gente entendeu que é pelas promessas que a gente recebe a vida de Deus e o poder de Deus para que isso aconteça em nós, olha o que a página 59 fala, antes da gente falar do novo nascimento. Olha o que ela mais fala. Ela diz assim, ó. Este é o que ouve e compreende a palavra. Os fariseus do tempo de Cristo fechavam os olhos para não ver, os ouvidos para não entender. Presta atenção nisso. Os fariseus fechavam os olhos para não ver e fechavam os ouvidos para não entender. Portanto, a palavra não podia fazer o quê? Com eles, atingir-lhes o quê? O coração. Eles deviam sofrer retribuição por sua ignorância voluntária e cegueira espontânea. Mas Cristo ensinava aos discípulos que deviam abrir a mente para a instrução e ser prontos para crer. Sobre eles pronunciou uma bênção, porque viam e ouviam com os olhos e ouvidos crentes. Agora a gente pode entrar na questão do novo nascimento. Por que eu li isso aqui antes? Veja só. O que aconteceu com os fariseus? Eles fechavam os olhos e tampavam os ouvidos. Jesus estava ensinando, instruindo, dando promessas, explicando, mas os fariseus olhavam aquilo e o preconceito no coração fechava a mensagem. Fechava. E aí Cristo, ministrando a vida, ministrando a promessa, não conseguia alcançar o coração deles. Então a palavra não entrava. Mas teve um dentre eles que foi buscar Jesus de noite. Queridos, agora você vai entender que tudo se encaixa perfeitamente. Olha o contexto, olha o que a parábola de Jesus diz. Os fariseus faziam o quê? Tampavam os olhos, fechavam os ouvidos, para não ver nem entender a palavra. Mas um dentre eles, e aqui está dizendo que Jesus não conseguiu alcançar o coração deles, eles não conseguiam ser transformados, por quê? Porque eles não entendiam a palavra que Jesus falava. Mas um só, olha que coisa fantástica, um só foi buscar. Quem era esse? E qual foi a conversa? Olha que coisa, gente. Qual foi a conversa que Jesus teve com ele? Você vai ver que está diretamente relacionado com essa parábola. Qual foi a conversa que Jesus teve com ele? Nós vamos ler só essa parte e aí você vai perceber a relação direta com o novo nascimento. Veja só, João capítulo 3. Vamos ler juntos, vale a pena a gente anotar. Olha o que Jesus... Eu esqueci de falar para segurar em 1 Pedro. Mas vamos lá, João 3, Jesus diz assim, ó, Nicodemos vai buscar ele, e aí a primeira coisa que Jesus fala, verso 3, diz assim, ó, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus falou diretamente isso para Nicodemos? Por que Jesus poderia ter... Ellen White fala que Nicodemos foi para debater teologia com Jesus. Ele foi para discutir várias coisas do reino. Jesus olha para ele e fala assim, Nicodemos. Só que essa fala de Jesus, ela tem um contexto, tem um porquê. E por quê? Porque a parábola de Jesus aqui está dizendo para nós que os fariseus, os judeus, eles tampavam os olhos, fechavam os ouvidos, então a ministração da vida e a ministração do poder não alcançava eles. Então a primeira coisa que Jesus fala para Nicodemos é o seguinte, Nicodemos, eu poderia discutir várias coisas com você aqui. Ellen White até fala que Jesus poderia abrir até coisas da ciência que faria com que os homens, através dos séculos, estudassem. Ela falou, mas ele nunca fez isso. Aí ele olhou para Nicodemos e falou assim, Nicodemos, só tem uma questão que você precisa fazer, que é o primeiro de tudo.
Você precisa nascer de novo. Nicodemos entende essa palavra? Não entende. Porque ele fala o que para Jesus? Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Ele não entendeu o que era nascer de novo ali naquele momento. Mas, queridos, olha o que Jesus estava dizendo para ele. Veja agora 1 Pedro capítulo 1. E olha a questão da boa terra. Queridos, isso é tão fantástico. Jesus, ele foi tão maravilhosamente sábio que ele lançou a semente em Nicodemos ali. E você vê que em Nicodemos frutificou a 30, 60 e 100 por 1. Porque se você for olhar o relato final da vida de Nicodemos, até a riqueza que ele tinha, ele entregou tudo por Jesus. Mas Jesus soube dar a lançada certa naquele solo. Porque a primeira frase que Jesus deu para ele foi essa. Só que aí o que acontece? Quando você vai para 1 Pedro capítulo 1, olha como que acontece na prática o novo nascimento. Meu Deus, eu quero nascer de novo. Por favor, Senhor, me faz nascer de novo. Aí você vai ficar ali parado. Nasce de novo. Não. Como que nasce de novo, queridos? 1 Pedro capítulo 1, verso 22 e 23. Olha só, queridos. Diz assim, ó. Purificando vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Olha o verso 23. Sendo de novo gerados. O que é ser gerado de novo, querido? Você foi gerado em Adão, na sua mãe. E agora você vai precisar ser gerado de novo. Então, ser de novo gerado equivale a nascer de novo. Todos entenderam isso? Pronto. Sendo de novo gerados. Agora olha o que continua. Não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, qual é o meio que faz você ser gerado novamente? Quando você recebe a promessa, a palavra, e a palavra lhe faz nascer de novo. Você percebeu que quando Deus falou para Abraão ali, Abraão, quando ele creu, a Bíblia poderia dizer, e nasceu Abraão de novo. Vocês percebem isso? Então, por isso é que quando a semente cai em boa terra, queridos, ela desenvolve frutos. Isso é maravilhoso, a gente poderia ficar um tempão só nisso aqui. Agora eu vou passar isso aqui para a gente poder ver que tem muitos detalhes ainda para a gente ver, e pouco tempo. Os ouvintes comparado à boa terra, tendo ouvido a palavra, conservam-na. Agora, olha só, quando você conserva a palavra de Deus no seu coração, olha o que está escrito que acontece em relação ao inimigo. Os ouvintes comparados à boa terra, tendo ouvido a palavra, conservam-na. Satanás, com todos os seres infernais, não a poderá arrebatar. Não basta simplesmente ler ou ouvir a palavra. Aquele que anela que as Escrituras lhe sejam úteis, precisa meditar sobre a verdade que lhe foi apresentada. Muitas pessoas se perguntam assim, meu Deus, mas eu já fui para tantos congressos, já ouvi tantas mensagens, já estou na igreja há tanto tempo, mas não consigo, a palavra parece que não entra, eu vivo a mesma vida, eu caio nos mesmos pecados. Por quê, queridos? Quando Jesus ressuscitou, que ele estava ali na estrada, no caminho de Emaús com aqueles discípulos, o que foi que eles disseram que aconteceu com eles? Quando Jesus começou a explicar a palavra, eles disseram que eles sentiram o quê? Mas o que é arder o coração segundo a palavra de Deus? Você já parou para pensar nisso? O que é arder coração? O que é coração pegar fogo? Isso está no Antigo Testamento. Alguém já viu isso no Antigo Testamento? Ou aquilo foi algo novo? Nunca visto. O que é isso, queridos? O que significa isso? Quem lembra? Quem já viu isso? O coração começar a pegar fogo. Significa o que, queridos? Quem lembra? Sim, mas alguém lembra de algum verso na Bíblia? Alguma coisa que faça referência a isso? Se ninguém lembrar, a gente vai abrir agora. Pode abrir? Vamos abrir Salmo 39. Salmo 39.
E aí você vai perceber por que hoje, qual o problema da igreja brasileira e mundial. Nós vamos falar da igreja brasileira, não só adventista, mas igreja, no contexto de cristianismo. Por que você vê tantos escândalos, tantas coisas acontecendo no meio do povo de Deus? Por que a palavra ela é pregada, as pessoas participam de congressos, participam de programações, de tudo isso, mas você vê ainda os mesmos pecados, as mesmas coisas sempre. O que está faltando na vida cristã, queridos? Olha só. Salmo capítulo 39, verso 1 até o 3, diz assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e minha dor se agravou. Como é que está escrita essa primeira palavra aí do verso 3 na Bíblia de vocês? Umas traduções dizem, esquentou-me. Outras traduções dizem o quê? Esbraseou-me. Tem alguma outra palavra diferente? Incendeu-se? Incendeu-se. Incendiar. Pegar fogo. Incendiou meu coração dentro de mim enquanto fazia o quê, queridos? Enquanto eu meditava. Se acendeu o quê? Um fogo. É aqui que está o ponto. Olha o que o Espírito de Profecia está dizendo. Não basta ler ou ouvir a palavra. Se você quer que a palavra lhe seja útil, você precisa meditar. O que significa meditar? Você leu aquilo, você precisa compreender que relevância aquele texto tem na sua vida individual. Se você pegar o livro Estudo sobre Fé, por exemplo, as pessoas muitas vezes falam assim, nossa, mas o Deus do Antigo Testamento parece tão diferente do Deus do Novo Testamento. Aí ele mandava matar, tinha guerras e tudo isso, aí Jesus vem no Novo Testamento com amor e tudo isso. Mas se você for ler o livro Estudo sobre Fé, ali diz que todas as guerras que foram feitas, Romanos 15,4 diz que foi tudo escrito para nosso ensino. Então todas as batalhas que estão ali escritas no Antigo Testamento, é Deus ensinando você a vencer as batalhas espirituais. Você tem que analisar cada batalha daquela e você entender que o inimigo ele vem contra você de todas aquelas formas. E você precisa saber, taticamente, como vencer o maligno. Então ela diz, então quando você lê, por exemplo, a batalha lá de Josafá, você tem que meditar sobre a batalha de Josafá na sua vida. E quando você começar a fazer isso, não só, eu li aqui a batalha de Josafá, nossa, que devocional legal hoje. Quando você parar, tirar tempo para pensar, meditar, extrair a vida que existe ali, aí você vai ver o seu coração começar a esbrasear. Por isso que os discípulos no caminho de Emaús, por que eles sentiram o coração arder? Porque é enquanto você medita na palavra que ela começa a fazer sentido, aquilo você começa, olha o que Jesus fala, os que foram plantados em boa terra, ouvem e compreendem a palavra. Por quê? Porque eles meditam, eles extraem do texto e aquilo entra, nossa, agora faz sentido, agora eu estou entendendo como é que eu vou aplicar isso na minha vida diária. Só que quando Jesus estava no caminho com os discípulos de Emaús, Jesus ele explicou de uma forma tão clara, tão evidente, que eles falaram, agora faz sentido. Por isso o coração pegou fogo. Entenderam, gente? Porque se você não compreende aquilo, você vai ler a Bíblia, você vai ler um monte de coisa, você nunca vai entender como aplicar aquilo na sua vida diária. Você só vai estar entesourando ira para si mesmo, como diz Romanos. Então, por isso que ela diz, esses são os que vivem, que são transformados, que recebem a palavra. Senhor, segura o tempo, Senhor, em nome de Jesus, tem tanta coisa boa para a gente falar. Falta 11 minutos. Então, veja só. Agora, olha que coisa, olha o que ela fala sobre a meditação na palavra de Deus. Ela diz assim, ó, a alma que descansa, olha isso, queridos. A alma que descansa na pura atmosfera de santa meditação será transformada pela comunhão com Deus mediante o estudo das Escrituras. Ela chama isso de uma atmosfera pura e santa. Lembra daquela oração? Eleva-me a uma atmosfera pura e santa. Qual é a atmosfera pura e santa? A atmosfera de santa meditação na palavra de Deus. Então, quando você ora assim, eleva-me, Senhor, a uma atmosfera pura e santa, onde as ricas correntes do teu amor possam fluir por minha alma. Você está dizendo, em outras palavras, me ajuda, Senhor, a continuar meditando em sua palavra, estudando sua palavra. Ellen White fala que nós devemos agir de acordo com nossas orações. Não adianta você falar bonito para Deus. Você memoriza até a oração. Senhor, toma meu coração, porque eu não posso te dar. É tua propriedade. É ou não é? Você pode até meditar. Agora, você precisa agir de acordo com essa oração. Que atmosfera pura e santa é essa? O Espírito ele diz.
Então, quando você orou de manhã cedo, você tem que ter um momento seu com as Escrituras. Aí você está sendo elevado a uma atmosfera pura e santa. E aí ela diz assim, ó, olha que coisa linda. Os que tendo ouvido a palavra e aguardam, produzirão fruto pela obediência. Recebida na alma, a palavra de Deus se manifestará em boas obras. O resultado será visto na vida e caráter semelhantes ao de Cristo. E aí, olha só o que ela diz aqui. Eu quero ler com vocês. Isso eu coloquei aqui bem grande para a gente poder ler. Olha só. Como é que Deus faz? Isso aqui, queridos, é algo fortíssimo. Olha só o que ela vai dizer. Você, por exemplo, está lendo a palavra. Você está vendo que Deus pede várias coisas na palavra. Mas você está começando a perceber um monte de erro e defeito em seu caráter. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo aqui de um defeito de caráter. Alguém diga aí um defeito de caráter. Qualquer um. Não crer na palavra. Orgulho. Orgulho. Vamos pegar o orgulho. Alguém falou mais rápido. Orgulho. Olha só. Você começa a perceber que você é uma pessoa orgulhosa. Aí você diz assim, Senhor, nesse momento eu venho a Ti em oração, porque eu tenho percebido que há em meu coração orgulho. Preciso da graça do Espírito Santo, que é a humildade. Sabe, na maioria das vezes, sabe o que Deus vai fazer? Olha o que está escrito em parábola de Jesus. Ela diz assim, ó, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Aqui é Cristo. Cristo está esperando eu e você receber a temporã e a serôdia. Até hoje. Em 88, a chuva serôdia já desceu ali com força. E Jesus está esperando até hoje a gente receber tudo isso. Aí ela diz, assim deve o cristão aguardar com paciência a frutificação da palavra de Deus. Então, aqui se refere o lavrador primariamente a Cristo, esperando o precioso fruto se colocar em nós, e também se refere a nós, esperando com paciência a frutificação da palavra de Deus em nossa vida. Muitas vezes, olha como é que Deus atende a oração. Muitas vezes, Deus nos atende às orações quando lhe pedimos as graças do Espírito, levando-nos a circunstâncias que desenvolvem esses frutos. Mas não compreendemos seu propósito, assombramos-nos e desanimamos. Você ora pedindo para Deus tirar seu orgulho. O que é que Deus faz? Deus cria uma situação por sua causa que levaria certamente você ao orgulho. E ali, o Espírito Santo lhe diz, você é orgulhoso, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Então, a situação foi criada pelo próprio Deus. Deus te levou a isso, assim como o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas aí você não discerne que é Deus que está criando tudo isso, e aí você se assombra, desanima, fica com ódio do irmão, fica com ódio das situações, fica com ódio de tudo, e não percebeu que, na verdade, era a resposta às suas orações, levando-nos a circunstâncias. Vou dar um exemplo, eu vou dar outro exemplo para você entender. Pense em algum defeito de caráter. Diga aí, qualquer um. Desobediência. Desobediência, vamos pegar as crianças, vamos dar um exemplo das crianças. Vamos falar de uma criança que é desobediente aos pais, mas ela percebeu que ela precisa ser obediente. E ela ora, Senhor, eu quero ser obediente aos meus pais, porque eu entendi que Cristo é obediente. Só que aí imagine, o que Deus vai fazer? Vai levar-nos a circunstâncias que vão desenvolver esses frutos. Deus vai fazer o que com a criancinha? Imagina a criança está ali, ela quer jogar bola na rua, no contexto de cidade. Ela quer jogar bola na rua ali com os amigos. 10 horas da noite, os amigos estão lá jogando bola na rua. Aqueles amigos, eles já fazem isso sempre, um exemplo. Ou então, vez ou outra eles fazem. Mas quando você orou naquele dia, dizendo, Senhor, eu quero ser obediente ao Senhor, eu quero ser obediente, eu quero viver toda a palavra de Deus, toda a lei de Deus. O que é que vai acontecer? O próprio Deus vai levar você a essa circunstância. Deus vai permitir que essas crianças vão jogar bola naquele dia na frente da sua casa. Eles jogavam sempre lá, ó. Lá você tinha que ir até um campo. Mas naquele dia que você orou, por algum motivo, eles foram jogar bola na frente da sua casa. Você está extremamente desejoso de jogar bola. Mas você orou pedindo a Deus para ser obediente em tudo. E você aprendeu que tem que dormir cedo.
E aí sua mãe fala assim, meu filho, mas você não pode jogar bola agora, são 10 horas da noite, você tem que dormir. E agora? O que você tem que fazer? Você tem que pedir ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero fazer o que é errado, eu sei disso, mas é a minha natureza. Mas em nome de Jesus. Aí você tem que memorizar a palavra. Aí Deus nos prova para... Exatamente. A prova vem justamente... Exatamente. A prova vem para desenvolver em você esse fruto. Entendeu? Então Deus faz essas coisas não por maldade. Deus não faz isso porque Ele quer ver você sofrer, desanimado ou assombrado. Mas porque você precisa passar por isso para desenvolver isso. Porque quando você passa e vence, da próxima vez que você passar de novo, você vai vencer de novo e vencer de novo. E aí você vence para sempre. Entendeu? Isso é importante, essa diferença entre provação e tentação, né? O que gera tentação é o engodo que está no coração humano, a concupiscência carnal, como diz Tiago 1. Agora, a prova, Deus precisa nos levar a provas. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo foi o Espírito. Entende? Então, Deus nos leva a essas circunstâncias. Vamos lá. Essa, queridos, é o ponto que eu creio ser crucial. Por quê? Olha o que Jesus diz. Se alguém me ama, dizia Cristo, o que é que vai fazer? Guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morar. Agora, olha o que ela fala. E aqui que é o ponto, queridos, que é extremamente importante. O encanto de uma mente mais forte e mais perfeita pairará sobre nós, pois temos ligação viva com a fonte do poder duradouro. Em nossa vida religiosa, seremos levados em cativeiro a Jesus Cristo. Olha o que o Espírito de profecia está dizendo. Você vai ser levado como um escravo a Jesus Cristo. Porque você está guardando a palavra de Deus. É como se Deus pegasse você, algemasse e levasse para Jesus. Isso é ótimo? Isso é mais do que ótimo. Eu anseio por isso. Então, ela diz, não mais viveremos a comum vida de egoísmo, mas Cristo viverá em nós. Como é que Cristo vive em nós? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para Ele. Quando você guarda a palavra, a divindade desce e mora em você. É assim. Já parou para pensar? 1 Reis 8 fala que nem os mais altos céus podem conter o Senhor. E nessa habitação de carne, Jesus disse, não vou só eu não, meu Pai também desce para morar. Que isso, gente. E aí ela diz, seu caráter será reproduzido em nossa natureza. Desse modo, produziremos os frutos do Espírito Santo. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Aí eu lhe faço uma pergunta. Se você fosse pensar nessa escala, veja que Jesus divide em 3 partes. Um a 30, outro a 60 e outro a 100. Se lhe perguntassem hoje, qual das 3 classes você gostaria de participar? Um a 30, outro a 60 e outro a 100. Você gostaria de participar de qual dessas classes? Todas essas classes estão salvas, então. Todas essas classes receberam a semente. A semente está frutificando, mas uma frutifica a 30, outra frutifica a 60 e outra frutifica a 100. O que a gente precisa entender é por que em alguns vai frutificar a 30, por que em outros vai frutificar a 60 e por que vai ter gente que vai frutificar a 100. Tem alguma coisa aí. Vocês percebem? Se você vai, vamos pensar na agricultura. Se eu vou para o solo ali, planto milho, adubei, fiz tudo, peguei esterco, tá tudo pronto. Na hora da colheita, tem um milho desse tamanho, produzindo. Tem um milho desse tamanho, tem um milho desse tamanho. Os 3 estão produzindo. Mas o que fez que esse daqui fosse lá em cima? Tem alguma coisa, tem ou não tem? O amor. Tem alguma coisa. Por que Jesus disse que vai haver pessoas que vão frutificar sim, mas vão frutificar a 30? Vai ter gente que vai frutificar também, mas vai frutificar mais do que esse de 30. Vai fazer quantos por um? 60. E vai ter outros que vai frutificar a
100 por 1. Olha só, queridos. Eu quero ler aqui, que a gente vai ver o porquê disso. Por que, queridos, isso? Olha só, eu até escrevi aqui para eu nunca deixar de compreender isso aqui, ó. Olha só. Ela vai dizer assim, ó. Olha só, anota aí, ó, página 55 de Parábola de Jesus. O entendimento começa aqui. Olha o que ela vai dizer em relação à nossa vivência espiritual. Isso aqui é tão sério, queridos, mas tão sério, que você precisa meditar nisso hoje. Olha o que ela fala, ó. Ela diz assim: a prossecução de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos, pensando dar-lhes maiores vantagens, são desapontados, mas demasiado tarde se arrependem de seu terrível erro. As cidades do nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Os divertimentos excitantes, corridas de cavalo, jogos, bebidas alcoólicas, banquetes e orgias excitam ao extremo todas as paixões. Então ela está dizendo o seguinte: o que mais existe hoje é o quê? Tentações, teatro, divertimento, jogos, orgias, bebedices, glutonarias, tudo isso. Aí digamos que você participa disso hoje. Aí você está lá participando de tudo isso, está lá na orgia, está lá no divertimento, jogando, tal, aquela coisa, e aí você recebe a mensagem do Evangelho. Alguém pregou para você. Você aí foi aceito por Cristo. Cristo te justificou. Cristo lhe perdoou. Sim ou não? Sim. Só que tem uma questão. Quando Davi adulterou com Batseba, quando Natan foi diante dele, o que foi que Natan disse? Tu és o homem. O que aconteceu imediatamente com Davi? Se arrependeu. Mas como é que foi a vida dali para frente de Davi? Deus perdoou Davi? Justificou Davi? Mas o que aconteceu? Davi teve que lidar com as... Aqui que é um ponto, queridos, que é terrível, que a gente vai ler agora. Veja, quantos de nós já ouvimos mensagens atrás de mensagens do Espírito de Profecia? Deixe tal hábito, pare de comer tal coisa, viva de tal forma, receba a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus. A gente vai ouvindo, mas a gente continua fazendo. E aí a gente pensa assim, mas Deus vai me perdoar. Ok, isso é certo, Deus sempre vai lhe perdoar. Só que perceba também que Jesus disse que uns vão frutificar a 30, outro a 60 e outro a 100. E essa palavra, queridos, é verdade. Olha o que o Espírito de Profecia diz. Se você permanece vivendo uma vida de dissolução, mesmo sendo cristão, você permanece em práticas que vão afetando sua saúde espiritual, mental, física, seja o que for, olha só que coisa, é de chorar, mas é algo a meditar muito profundamente. Olha o que o Espírito de Profecia fala. É certo que alguns podem reconhecer sua loucura e se arrependem. Preste bastante atenção nesse texto. Deus pode perdoar-lhes, mas feriram a própria alma e trouxeram sobre si perigo para a vida toda. O poder de discernimento que deve ser conservado, sempre aguçado e sensível, para distinguir entre o bem e o mal, é em grande parte destruído. Não reconhecem imediatamente a voz admoestadora do Espírito Santo, nem discernem os ardis de Satanás. Muitas vezes caem em tentação no tempo de perigo e são alienados de Deus. Aí ela está falando de pessoas que já se arrependeram, que já aceitaram Cristo. Mas por condescendência durante toda a vida, as sensibilidades foram sendo destruídas. E ela fala que muitas dessas perdas, ela fala assim, ó, nem a eternidade ressarcirá. Parábola de Jesus, página 55. Agora preste bastante atenção. O Espírito de Profecia nos mostra, esse texto eu não coloquei aqui, não tem como eu mostrar agora, mas ela diz que há pessoas que vão fruir mais o céu do que outras. Vão fruir mais do céu do que outras. Sabe por quê? Porque as sensibilidades não foram tão enfraquecidas ou destruídas como outras, então elas conseguem ter uma sensibilidade que outras pessoas vendo a mesma coisa não vão ter. Quer ver um exemplo? Adão, quando viu uma folha cair, chorou. Quem é que chora por folha, gente? Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que o choro dele era o choro que a gente chora hoje como se estivesse perdendo o filho. Pois é, imagine você olha pra... Hoje em dia, quando a gente corta as coisas, não está nem aí.
Imagine se chorar por um negócio desse. Imagine quando o filho dele morreu. Ou seja, é uma sensibilidade que hoje não existe em nós. Então, Adão, certamente, quando ele ressuscitar, que ele estiver fruindo lá, ela diz, quanto mais, queridos, quanto mais a gente vai embrutecendo nossa natureza, Deus perdoa. Deus vai nos levar, sim, a receber o caráter de Cristo. Mas a perda é eterna, queridos. Ela diz assim, ó, um dia que você passa sem meditar na palavra de Deus, sem se aprofundar em Cristo, ela fala assim, ó, nunca mais você vai conseguir ressarcir aquilo. Então é possível você ser muito mais próximo de Cristo, muito mais feliz no céu, através da vida diária que você leva hoje. E aí olha só o que ela continua dizendo, ó. Ela diz, o termo de sua vida de prazeres é ruína para este mundo e para o vindouro. Cuidados, riquezas e divertimentos são usados por Satanás no jogo de vida da alma humana. E aí ela vai continuar falando sobre isso. E aí ela diz, então, aqui, ó, eu quero ler com vocês, ó, Deus deseja, ciência do bom viver, a página, não sei por que não está saindo aqui. Deus deseja que cresçamos constantemente em santidade, felicidade e utilidade. Então, veja, cada um de nós deve ir crescendo constantemente. O que Jesus está dizendo na parábola é, vai ter gente que vai frutificar, mas vai crescer até um ponto. Só que na última geração, queridos, o Espírito de Profecia fala que toda a luz de todos os séculos, de todas as gerações, foi guardada para qual geração? A última. Então essa que você está aqui vivendo hoje, Jesus não espera, ele deseja, obviamente. Quanto? 30, 60 ou 100? Se toda a luz for acumulada, você poderia dizer, mas Lutero morreu e não teve tal luz, porque na época dele não tinha toda a luz. Mas para essa última geração, não tem nada que Deus não revelou. Então, você acha que Deus hoje está disposto a outorgar para mim e para você uma vida tal, um poder tal, para que a gente alcance 30, 60 ou 100 por um? 100. Só que, diga. Você entende que são almas, pessoas que a gente quer, mas não, né? Não, que fruto é esse? Isso aí também é um tipo de fruto, só que quando Jesus fala da frutificação, ele está se referindo também a João 15, quando ele fala assim, ó, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, e aí ele vai falando que ele é a videira e nós somos os ramos. Todo ramo que estiver em mim, esse dá fruto. E Gálatas 5 fala, mas o fruto do Espírito é. Aí tudo aquilo ali, ou seja, a reprodução do caráter de Deus em nós. Entende? E tudo que vem a partir disso. Então veja que a partir desse momento, tudo que Deus espera para nós nesses últimos dias é que haja uma frutificação plena, porque toda a luz da palavra está disponível para nós. Diga, meu irmão. Eu entendi que existirão salvos que serão mais sensíveis ao Espírito do que outros. Sim. Existirão salvos que terão mais sensibilidade do que outros no céu. Sim. Ela mais fala que a perda que nós temos aqui, ela é eterna. Há graus de sensibilidade. Veja, todo mundo vai estar no paraíso. Todos receberam o mesmo galardão, está tudo lá. Mas eu não consigo discernir muitas vezes, sim, eu não vou conseguir discernir as glórias do mundo futuro por negligências individuais. A gente iria, depois, né, eu posso mandar os slides para vocês verem mais textos sobre isso, mas o que isso significa, queridos? Jesus, hoje, ele não sobrou nada, ele deu tudo para essa geração. Se é uma geração que pode estar 100% em toda a luz, de forma que vai impactar todo esse universo, é a nossa. Jesus já teve pessoas que frutificaram a 30, pessoas que viveram toda a luz que tiveram, mas faltou. Por quê? Por exemplo, você vê Guilherme Miller. Guilherme Miller fez muita coisa, mas o que foi que aconteceu no final da vida? O que aconteceu com ele? Desprezou a mensagem do sábado. Mas teve suas motivações. Lutero morreu ainda com coisas ainda sem conhecer. Então esses não foram a geração 100 por 1. Mas eu e você, em nome de Jesus, com toda a luz que nós temos e crendo que a palavra opera todo esse poder, nós seremos a geração 100 para 1, queridos. É a geração que vai ter tudo. O que você olhar na Bíblia, você vai olhar para os 144 mil e vai ver frutificando a 100 por 1. Não vai faltar nada. Meu Deus do céu. Que Deus possa nos abençoar, queridos. Mas eu vou mandar depois os slides para vocês. Tem mais textos aqui sobre isso, né? Sobre a sensibilidade, tudo isso.
e como Deus vai fazer no final. Mas em nome de Jesus, que você seja aquele que vai frutificar 100 por 1 em toda a palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Nós podemos, ó Pai, extrair, Senhor, vida da palavra do Senhor nessa manhã. E nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos chamou. Quantos de nós, Pai, vivemos vidas dissolutas? Vivemos, ó Pai, em tantas coisas, bebedices, glutonarias, destruindo nossa própria capacidade de absorver a palavra do Senhor. Mas nós clamamos, Pai, que mesmo nessa nossa miséria, Pai, mesmo sendo desgraçados, ó Pai, apenas barro e muitas vezes só um caco, mas ainda assim, Senhor, o Senhor está disposto a operar, que mesmo nesses vasos fracos dessa última geração, com toda a luz que o Senhor deu, o universo vai contemplar, Senhor, pessoas frutificando a 100 por 1, Pai amado. Amém. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que não mais, em nenhum momento, Deus, em nenhum momento, a gente venha perder mais tempo, Senhor. Que em nenhum momento a gente venha agora, Pai, agora com consciência dessa luz, que a gente não continue com hábitos malignos, Pai. Amém. Que estão destruindo nossa própria capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Ó Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor, Pai, restaure, Senhor, nossa capacidade intelectual, mental, espiritual, nossa saúde, Pai. Porque queremos passar pelo tempo de angústia refletindo 100% o caráter de Cristo. Queremos que a sua palavra frutifique a 100 por 1, Pai. Que não falte um versículo na nossa vida, Pai amado. Que não falte uma frase do Espírito de profecia em nossa vida, Pai. Que os anjos olhem para nós e vejam, Pai, a palavra 100% reproduzida em nossa vida, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que essa obra é inteiramente do Senhor. Mas nos ajude, Senhor, a meditar nisso, a receber essa vida e esse poder. E que todos que estão aqui nesse congresso, no futuro, Pai, quando fechar a porta da graça, todos sejam testemunhas de que, de fato, Jesus viu um povo 100 por 1. E aqui está esse povo, Senhor. Amém. Que assim seja a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.